Bom, estamos aí dando início a mais uma semana da nossa campanha, vivendo a palavra em todo o tempo, baseado na carta de Tiago. Quem aqui está participando da campanha? Pode levantar a mão. Quem está aí está participando? Muito bom. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham sido edificados pelas mensagens, pelas palavras. E tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer ainda no meio da sua igreja, através da sua igreja, de acordo com o que vai ser explanado ainda na palavra de Deus. Amém? E hoje nós começamos aí a nossa quarta semana. E como nós já podemos perceber, a carta de Tiago ela tem um teor muito prático. Diferente, por exemplo, do apóstolo Paulo, que segue uma linha mais teológica, visando conceituar e explicar terminologias, sistematizar tópicos, trazer algo mais conceitual, mais intelectual. Tiago tem uma visão mais pragmática. O objetivo dele é levar os seus leitores a exercitarem a fé, a se portarem com uma conduta condizente com a palavra de Deus, praticando princípios divinos. Então, Tiago ele segue esse viés, ele segue essa linha, algo mais prático. E nessas 3 semanas que já passamos, nós vimos que Tiago conscientiza seus destinatários sobre 3 assuntos de muita importância. A perseverança em tempos de adversidade, que foi a primeira semana, a apresentação de uma fé prática na segunda semana, e por último nós vimos a necessidade da igualdade dentro da igreja. Assuntos que eram importantes a serem tratados naquele tempo, porque a realidade do povo era uma realidade de muita adversidade, de muitos problemas, uma realidade de dispersão, de conflitos internos e externos, problemas sociais e políticos, desafios espirituais e religiosos e uma extensa crise de identidade. Aqui algumas adversidades que o povo estava enfrentando naqueles tempos. E todos esses temas, todas essas palavras, esses ensinamentos que Tiago traz, era de suma importância para que o povo, para que os ouvintes conseguissem passar por essas adversidades de uma maneira íntegra. E essa realidade que estava passando, essa realidade adversa, é uma realidade bem similar com a situação atual que o povo de Deus vive. Hoje, nós como igreja, como povo de Deus, vivemos uma realidade de adversidade também. Há um histórico por que nós chegamos nessa situação. Diversos fatores cooperaram para que nós vivenciássemos essa realidade de crise, de problemas, de adversidades, como heresias que surgiram no decorrer da história, falsos profetas que se levantaram, a globalização e o materialismo nos nossos dias, diversas ideologias tentando confrontar as verdades bíblicas, e claro, o agravante aí, a cereja do bolo, que foi a pandemia. Então, muitas circunstâncias fizeram com que hoje o povo de Deus vivenciasse essa realidade de adversidade, assim como o povo de Deus vivenciou as adversidades nos seus tempos. E o fato é que as palavras de Tiago caem como uma luva para nós hoje também. Assim como as palavras dele serviram para aquele povo naquele período, naquelas circunstâncias, elas também servem para nós hoje. As suas instruções são úteis para nos ajudar a enfrentar as adversidades e desafios que estão diante de nós. Nós precisamos estar conscientes daquilo que ele nos ensina e praticar tudo aquilo que ele nos orienta. Por quê? Primeiramente, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra inspirada, a palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Por isso nós devemos prestar atenção e segui-la. Mas também porque essas palavras de Tiago são tão atuais como o jornal que nós lemos ou acessamos pela manhã. Elas servem para nós hoje de uma maneira especial. Tiago nos orienta a lidar com circunstâncias adversas, a viver a palavra em todo o tempo.
que é o tema da nossa campanha. E no capítulo 3 de sua carta, então abram lá suas Bíblias, já estão aí na casa de Tiago. No capítulo 3, Tiago adentra um novo assunto, a fala de sabedoria. E é sobre esse tema que nós vamos explanar durante a semana. As devocionais, os ensinamentos, os pedidos de oração serão de acordo com essa temática. E nesse capítulo, no capítulo 3, Tiago ele faz uma junção sobre esses dois temas, sobre a fala, sobre a língua e sobre a sabedoria. E por que que Tiago ele faz essa junção? Porque a sabedoria hebraica, esse tipo de literatura, ela constantemente ela associa a fala com a sabedoria, onde o sábio é aquele que sabe utilizar a sua fala, a sua língua da maneira correta, e o nécio, ou o tolo, ou o injusto, o ímpio, é aquele que acarreta em perigo quando abre a boca. Então há essa junção, há essa ligação entre a sabedoria e a forma correta de falar. E nós veremos isso um pouco mais adiante. E logo de cara, os dois primeiros versículos, eles são introdutórios nessa explanação. Os dois primeiros versículos servem para introduzir aquilo que Tiago vai falar. No primeiro versículo está escrito assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Logo de cara, Tiago já constata ali um conflito que estava acontecendo no meio da igreja. Provavelmente uma briga mais acalorada, onde havia uma disputa para tentar ocupar ou exercer essa função de mestre dentro da igreja. Pessoas brigando, se degladiando para tentar assumir o papel de mestre, a função de mestre, que querendo ou não, dá uma certa notoriedade. E muita gente estava brigando por isso, de querer ser mestre, de querer ensinar. E a palavra de Tiago, ela já dá uma cutucada, não numa tentativa de desencorajar os leitores, os destinatários, mas sim de conscientizá-los, explicando que é uma grande responsabilidade ser mestre, porque esses que assumem esse papel, que são reconhecidos como tal, serão julgados com maior rigor. Tiago não está querendo amedrontar, Tiago não está querendo desencorajar, Tiago está querendo conscientizar da responsabilidade que é ser um mestre. E a prática ministerial de um mestre requer uma ferramenta muito importante, que é a fala, a língua. É o ensinar, é o admoestar, é o expor a palavra. E a boca é o instrumento para fazer isso. Então, eis aí a deixa que Tiago precisava para abordar essa temática da fala. E aí no versículo 2 ele diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago, ele coloca ali uma situação específica no meio do povo. Há uma situação específica no meio do povo. Ele constata essa situação e dessa situação ele puxa a temática que ele vai ensinar. Mais especificamente, ele vai falar sobre o poderio e a periculosidade que existe na fala, no uso da língua. E a partir de então, com muitas figuras de linguagem, com muitos exemplos, Tiago explica o poder que a nossa língua possui e como ela impacta as nossas próprias vidas e a vida das pessoas ao nosso redor. E mais, como aquilo que nós falamos, como a forma que nós usamos a nossa boca revela muito sobre nós. E é nisso que Tiago vai começar a explanar nos versículos seguintes. Mas antes da gente entrar no texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para que todos nós, aqui, vocês que estão em casa, todos nós refletissem. Não precisa expor, não precisa falar nada, apenas você, sua consciência. Pense e responda para si mesmo essa pergunta: o que a sua língua diz sobre você?
O que a sua língua revela sobre a sua pessoa? O que ela demonstra sobre a sua vida? Reflita. E no decorrer dessa mensagem, continue a refletir sobre essa pergunta. O que a sua língua diz sobre você? E aí então, Tiago começa a expor o que é a fala, o que é a língua. E já vou adiantando aqui que não são palavras fáceis, não são palavras belas, não são palavras doces, mas palavras para uma conscientização, uma palavra direta, clara e de certa forma dura. E a primeira coisa que ele fala sobre a língua, primeiro ponto aqui, é a força da língua, o poder que a língua tem. E para ilustrar o potencial da língua, Tiago utiliza 3 exemplos. Vamos no versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Só na leitura deu para ver que Tiago não vai pegar leve. Tiago não massageia, Tiago já demonstra qual que vai ser o teor quando ele vai falar do uso da língua. Tiago ele utiliza 3 exemplos aqui. O freio na boca do cavalo, o leme que controla o barco e a fagulha que incendeia a floresta. Assim como o pequeno freio na boca do cavalo pode controlar o cavalo inteiro, assim como o pequeno leme direciona todo o percurso do caminho do navio, assim como uma pequena fagulha pode incendiar e destruir todo um bosque, toda uma floresta, da mesma forma é a língua. Um pequeno órgão que pode dominar todo o nosso corpo, gerando impacto em toda a nossa vida. É isso que Tiago está querendo dizer com esses 4 versículos. Esse é o poder que a língua tem. Um poder de destruição. Um poder destrutivo. Só na leitura ficou claro que essas palavras de Tiago têm um teor negativo. Têm uma visão não positiva, expondo que a força que a fala tem, que o uso da língua, que o uso da boca tem, é uma força destrutiva. E ele afirma que a língua é um fogo. E aqui ele faz um paralelo com a fagulha que incendeia toda uma floresta. Assim é a língua também um fogo, com esse poder de destruição. A língua é um mundo de iniquidade, e Tiago também afirma isso. Não querendo dizer em relação à quantidade, que na nossa língua há grande quantidade de iniquidade, mas em comparação com o cosmos, em comparação com o mundo. Assim como o mundo é decaído, deturpado e contaminado, assim também é a nossa língua. A nossa língua é um mundo de iniquidade. E ele também afirma que ela contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida. Ou seja, ela tem um alto poder de destruir a pessoa e toda a história que ela construiu, toda a vida que ela tem, toda a trajetória que ela construiu, a nossa língua pode causar essa destruição. Esse é o poder que Tiago explana aqui. O nosso falar é perigoso. A nossa língua é traiçoeira. A nossa boca pode causar estragos irreversíveis em nossas vidas. É isso. Palavras fortes, palavras que chocam.
mas que são verdades. Pois muitas vezes apenas uma fala pode trazer consequências para uma vida inteira. Fiz a pergunta no primeiro culto, vamos ver aqui quantas pessoas vão se lembrar dessa. Alguém aqui conhece a lei de Gerson? Alguém conhece a lei de Gerson? Só o pastor Henrique. Ih, pastor. Só o senhor. Olha, só o pastor Henrique conhece. Porque é uma questão de idade, né? Vou explicar então qual que é a lei de Gerson e quem é Gerson. Gerson é um futebolista lá dos anos 60, dos anos 70. E ele era um craque, muito bom, conhecido como canhotinha de ouro. Estava entre o elenco dos que ganharam a Copa do Mundo de 1970 lá no México. Multicampeão. Cara top. Só que uma fala dele colocou em xeque tudo aquilo que ele construiu em sua carreira futebolística. Certa vez, numa campanha publicitária de cigarro, depois de ele falar, no comercial, fazer o comercial, ele termina com uma frase. E a frase era: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Essa era a frase. E essa frase virou sinônimo do jeitinho brasileiro de fazer o errado parecer que é certo. Isso soou de uma maneira tão negativa naquele momento que criou-se a lei de Gerson, chamada de a lei mais salafrária do país. E é claro que a pessoa de Gerson foi manchada com isso também. Ele pediu desculpas, ele reconheceu o erro dessa fala, ele tentou se justificar, ele tentou se desfazer do ocorrido, mas nada disso fez com que essa fala, com que as consequências dessa fala tivessem algum frescor. Hoje, se você colocar no seu celular e na internet, lei de Gerson, vai aparecer a pessoa, vai aparecer o contexto, vai aparecer o significado, o teor negativo que essa fala gerou na vida do futebolista, na vida da sociedade naquela época. Ele continuou jogando bola, continuou sendo campeão, continuou tendo fama, continuou ganhando títulos e dinheiro, mas isso não impediu com que uma fala dele denegrisse uma grande parte da sua identidade, da sua história, da sua trajetória. Essa fala maculou todo o curso de sua vida. Talvez possa até parecer um exemplo exagerado, porque é um futebolista, alguém conhecido, alguém famoso, uma celebridade. Claro que tudo aquilo que uma celebridade fala tem uma visibilidade maior. Mas trazendo para a nossa realidade, num sentido mais restrito, na sua pessoalidade, reflita com você mesmo. Quantas manchas não são criadas por conta de uma palavra mal colocada, ou se instalaram por conta de uma palavra mal colocada que você deu? Quantos prejuízos já não se deu por causa de uma língua sem freio? Quantas amizades desfeitas ou danificadas pelo mau uso da sua boca? Você já parou para reparar, ou para pensar e refletir, o quanto a sua fala já machucou e magoou pessoas? O quanto isso já te acarretou em prejuízos para si mesmo? É desse poder de destruição que Tiago está falando. A língua tem um poder destrutivo para o ser, para a vida, para o nome, para a identidade, para a trajetória, para os relacionamentos. É isso que Tiago está falando, é esse poder destrutivo que a língua tem. Mas além dela ser poderosa e apta para a destruição, a língua também é indomável. E aí nós entramos no nosso segundo ponto. A língua é indomável. Versículos 7 e 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se, e tem sido domada pela espécie humana.
A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. Tiago, ele cita indiretamente Gênesis 1, versículo 26 ao versículo 28, onde o Senhor ordena e dá condições para o homem para que ele subjugasse a terra, onde ele diz: vai e controle, ou seja o senhor dos animais, tanto da terra quanto do céu, os animais terrestres, tudo ele, governe ele, domine eles. E no decorrer da história, Tiago constatou que, de fato, o homem conseguiu isso. O ser humano conseguiu dominar os animais, tanto do céu quanto do mar, da terra, os répteis, os domésticos. O homem conseguiu dominar todos os animais. Mas, em contrapartida, o ser humano não consegue controlar a própria língua. É isso que Tiago está falando. Mais uma chibata que Tiago dá em nós. Falei que Tiago não ia pegar leve. E o ápice dessa declaração está bem no final do versículo 8, onde Tiago expressa qual é a gravidade de não ter controle sobre a língua. Qual é o perigo que existe quando não se consegue domar o que se fala. É pelo fato de a língua ser um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ou seja, o que Tiago está querendo falar, segundo Tiago, a língua ela é má, a língua é ruim por natureza, ela é essencialmente pecaminosa, e o fato dela ser indomável faz com que o ser humano despeje veneno e morte, sem querer, sem intenção, sem ter essa noção. Muitas vezes a língua lança palavras, não palavras de vida, não palavras de bênção, não palavras de edificação, palavras de paz, mas palavras de morte, palavras de prejuízo, palavras de maldição muitas vezes. Se pelo menos incontrolavelmente a gente despejasse palavras de bênção, sem querer abençoei meu irmão, sem querer edifiquei a vida do meu brother, tranquilo. Mas o que Tiago está falando é mesmo sem querer, pelo fato de você não ter controle sobre ela, você lança veneno. E não é um veneninho que machuca, não é apenas um veneninho que traz uma consequência ruim, é um veneno mortífero, palavras de morte. É isso que Tiago está falando. E nós, provavelmente você já presenciou esse filme diversas vezes, onde pessoas sem querer, pessoas por uma forma de falar, pelo que falou, pelo momento que se deu, lançou palavras de morte, veneno mortífero. E às vezes, para tentar amenizar a gravidade desse veneno, o dano, o estrago desse veneno, ele usa as frases: eu não consigo ficar quieto diante disso. Ou, desculpa, mas foi mais forte do que eu tive que falar. E é exatamente disso que Tiago está falando. De a língua ser mais forte do que você. Desculpa, eu não consegui me controlar, é exatamente isso. Desculpa, foi mais forte do que eu, é exatamente isso. Desculpa, a língua é mais forte do que você. Ela é incontrolável, ela é indomável. E é claro que Tiago, e nem eu estou querendo dizer isso, ele não está se referindo a ser 100% conivente com tudo, a ser completamente isento, zero posicionamento diante de algumas circunstâncias. Não é disso que Tiago está falando. Tiago está se referindo à incapacidade de controlar a língua, de controlar a fala, uma fala que vai machucar, que vai denegrir, que vai rebaixar, que vai difamar e até matar alguém em algum aspecto da vida. É disso. E talvez você reconheça que essa falta de controle exista na sua vida. Talvez você reconheça que em algum aspecto do seu ser, você tenha dificuldade de controlar a língua.
O povo de Deus, Israel, ele tinha dificuldade de segurar a língua, de controlar a língua, no aspecto da murmuração. O povo estava sempre murmurando, sempre reclamando, nunca estava bom. Eles tinham dificuldade de segurar a língua nessas circunstâncias. Talvez você tenha dificuldade de controlar a língua no quesito briga. Não vou levar desaforo para casa. Se eu puder armar o barraco, é comigo mesmo. Independente da circunstância, independente de quem esteja certo, eu vou brigar pelos meus direitos. Talvez tenha dificuldade de se controlar nessas situações, nessas circunstâncias. Talvez você tenha dificuldade de controlar a língua no quesito compartilhamento indevido. A fofoca, a difamação faz parte da sua rotina. Talvez isso é algo que você tenha problema de lidar. Talvez você tenha dificuldade em controlar a língua no quesito falta de empatia. Não, eu falei na cara mesmo, eu tenho que falar. Independente do que o outro vai sentir. Isso é falta de empatia, não considerar a recepção do outro, o momento do outro, as circunstâncias do outro. Acredito que todos nós temos alguma dificuldade em algum aspecto, em algum quesito da vida. A língua nos torna traiçoeiros. Você tem? Eu tenho. E o meu quesito, é difícil controlar a língua no quesito da zoeira. Não é não, Paulinho? Isso aí sofreu. Ih, rapaz. Pode parecer zoeira, mas eu não estou zoando. Mas quantas vezes eu extrapolei na brincadeira e machuquei pessoas por conta disso? Quantas vezes eu não tive o feeling de entender que aquilo ali não era um momento ou a pessoa para zoar? Quantas vezes, sabe aquela frase, eu prefiro perco o amigo, mas não perco a piada? Já aconteceu, literalmente, eu perdi o amigo por conta de brincadeira. E realmente foi mais forte do que eu. Sabe que negócio? Cara, acho que eu não devo fazer isso, mas eu fiz. Todos nós, em algum quesito, temos alguma dificuldade em controlar a língua. E nós precisamos vigiar isso. Precisamos estar atento a isso. Porque isso é sério. Tiago aqui, ele expõe uma seriedade no uso da língua. No uso da fala. Em como se portar a sua fala diante da circunstância. Mas Tiago não para por aí. Tiago foi embaçado. Nessa quarta semana, Tiago não está pegando leve, não. E além de dizer que a língua ela é poderosa, além de dizer que a língua ela é destrutiva, além de dizer que a língua ela é indomável, Tiago nos diz que a nossa língua pode nos tornar incoerentes. Versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Esse é o terceiro ponto, terceiro e último ponto. A língua pode nos tornar incoerentes. Com a língua bendizemos e amaldiçoamos. Da nossa boca procedem bênçãos e maldições. Duas coisas distintas, opostas. E qual é a gravidade dessa dualidade? Qual é o problema de ter essa divisão? O que isso acarreta em nós? O que isso nos torna? O teólogo David explica isso de maneira simples e objetiva. Essa dualidade, duas palavras diferentes e contraditórias saindo da mesma boca, é um tipo de hipocrisia. Essa incoerência pode nos tornar
hipócritas. E essa hipocrisia, essa incoerência, essa dualidade na fala não é correto. Por quê? Versículo 11 e 12. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Assim como árvores não podem gerar frutos incompatíveis com a sua natureza, e uma fonte de água só pode gerar um tipo de água específica, nossas línguas não podem proferir verdades, bênçãos, palavras de cuidado e de amor num instante, e logo em seguida proferir mentiras, calúnias, maldições, maledicências e palavras de ódio. Não tem como isso acontecer, isso não pode acontecer. É por isso que Tiago diz, irmãos, não pode ser assim. Isso não pode acontecer. Essa incoerência na nossa fala, ela não vai dizer que você é metade bom e metade mal. Metade certo e metade errado. Não significa isso. Essa incoerência diz que você é hipócrita. E toda hipocrisia é condenada por Deus. Então você não é 50% certo e 50% errado. Você é 100% errado. Simplesmente pelo fato de ser hipócrita. É disso que Tiago está falando. É esse o poder que a língua tem de nos tornar incoerentes e, consequentemente, hipócritas. Nesses 12 versículos que nós lemos, Tiago, ele expõe o que é a língua, o poder que a língua tem, a responsabilidade ao usá-la. Ele diz que a língua é poderosa, tem uma força descomunal, que ela é destrutiva, que ela é má por natureza, que ela é indomável e que ela pode nos fazer incoerentes e, consequentemente, hipócritas. É essa bomba relógio que você tem dentro da boca, que nós temos dentro da boca. E ele diz isso dentro de uma realidade, para um povo que vivia numa realidade, num conflito, aonde eles queriam esbanjar suas falas. Lembrando que qual que é o conflito específico? Muita gente querendo ser mestre. Muita gente querendo viver da fala. Muita gente querendo esbanjar suas falas, querendo ser ouvida a todo custo. Pessoas que anseiavam ser visualizadas para ter uma fala ainda mais influenciadora. É esse público que Tiago fala, para esse público que Tiago expõe. Você quer viver da fala? Olha o que ela é. Você quer viver usando essa língua aí que Deus te deu? Olha o que ela é. A língua, ela não traz apenas notoriedade e status. Na verdade, a língua, ela traz responsabilidades, riscos e consequências. De maneira muito didática e assertiva, Tiago expõe os perigos e a responsabilidade que é viver da fala, utilizar a fala. E acho que depois dessa explanação, muita gente que queria ser mestre pediu para sair. Muita gente queria exercer esse ministério e falou, pensando bem, vou cuidar de gado, ou vou plantar batata, sei lá. Porque a responsabilidade é grande e o risco de queda é muito grande. Então, melhor eu trabalhar em outra vertente, em outra área. Mas como foi falado no começo, a ideia, o objetivo de Tiago não era desanimar ou amedrontar os seus leitores, os seus destinatários, mas sim conscientizá-los de uma maneira mais ampla sobre esse artifício que todos nós temos e precisamos vigiar ao utilizar, que é a nossa fala. Mas e aí, o que fazer com tudo isso? Parece que Tiago expôs tudo isso e falou, e agora? O que sobrou para nós? Sentar e chorar? Estou com uma bomba relógio no meio da boca, eu não consigo controlar,
brinco demais, brigo demais, eu não tenho controle sobre ela é poderosa, realmente sai muito veneno mortífero dos meus lábios, e agora, o que eu faço? O que fazer diante desses ensinamentos, dessa explanação, dessa conscientização de Tiago? O perigo, a gravidade, como lidar com a fala, pode até parecer algo novo. Talvez, depois dessa exposição, trouxe caramba, não tinha percebido a gravidade. Já tinha lido, mas não tinha percebido o teor de periculosidade que existe na fala. Mas essa temática era uma temática bem conhecida para o povo judaico. Bem explanado aonde? Nos livros de sabedoria. Então, tudo isso que foi falado já era um tema conhecido no público-alvo. Eles já sabiam desses riscos, talvez não de uma forma tão intensa, tão acalorada como Tiago expõe, mas eles sabiam o que fazer diante desse artifício que eles tinham. Porque, principalmente, o livro de Provérbios tinha muitos ensinamentos em como lidar com a língua. E eu vou ler aqui alguns para vocês, para a gente entender que nós não temos que temer de uma maneira abrupta o nosso falar, mas sim se conscientizar e dar passos para que ela venha a ser palavras de bênçãos e não de maldição. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10, 19. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios 13, versículo 3. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua passará que tem discernimento, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17, 27 e 28. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 21, 23. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Provérbios 25, 11. Citei apenas alguns dos ensinamentos proverbiais que tem a fala e a sabedoria. Para que se tenha uma fala serena, uma fala correta, é necessário ser sábio. E esses ensinamentos que Provérbios dá, já foi dito por Tiago no começo dessa carta. Lá no capítulo 1, versículo 19, o que Tiago diz? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Portanto, a questão da língua está muito associada com a sabedoria. Não é à toa que a continuação desse capítulo vai adentrar nesse tema, sabedoria. Se você olhar aí na sua Bíblia, se tiver aquelas subdivisões, o subtítulo que vai estar em cima do versículo 13, olha aí. O que está? Ou vai estar as duas sabedorias, ou os dois tipos de sabedoria, porque nesse capítulo, Tiago começa falando do uso da língua, mas ele não termina aí. Ele parte para entrar em sabedoria, porque os dois assuntos são associados. E nessa semana, no decorrer da semana, na nossa campanha, nós vamos ver o capítulo inteiro, vamos abordar o capítulo inteiro, e ainda vamos citar aí um texto lá do último capítulo, do capítulo 5, para que a gente possa entender como se deve utilizar a língua de maneira certa, como obter sabedoria, como aprender a ter uma prática coerente, como ter credibilidade no que se fala. É isso que nós veremos no decorrer da semana. E esses ensinamentos são de suma importância para que se viva a palavra em todo o tempo, inclusive em tempos de adversidade.
Mas para finalizar, eu queria dar apenas 2 conselhos práticos, para a gente não sair daqui desesperado. Falar, chegar em casa e falar, o pastor jogou uma bomba lá e nunca mais não falou o que tem que fazer, só jogou a bomba. Não, dá 2 conselhos práticos para lidar com isso, já para ir refletindo sobre isso. O que fazer diante dessa realidade do perigo que nós temos em nossas bocas? Primeira coisa, peça a Deus sabedoria. Tiago também já tinha falado isso. Peça a sabedoria, pois Deus dá deliberadamente, mas peça com fé, não duvidando. Tiago cita isso. Então seja intencional em pedir sabedoria. Não ache que isso é ser pretensioso demais ou que isso é desnecessário. Se lermos Provérbios, Salomão, que é o autor do livro, ele constantemente vai dizer, busque a sabedoria como quem busca um tesouro. É nesse nível de busca que nós temos que ter pela sabedoria. Buscar a todo custo, entendendo que ela é valiosa. Então busque a sabedoria, porque somente obtendo ela nós vamos ter vantagem sobre a nossa língua. Segundo conselho prático, vigie a sua fala. Preste atenção naquilo que você está falando. Preste atenção no teor daquilo que você está expondo. Preste atenção nas consequências ou nos frutos que tem acontecido, tem gerado por conta daquilo que você tem falado. E tente seguir os conselhos dados tanto pelo livro de Provérbios e também por Tiago. Seja comedido no falar, seja tardio no falar. Tente controlar e conter aquilo que se fala e veja os resultados que essa nova postura vai causar na sua vida e nas vidas ao seu redor. Há mais conselhos práticos, mas eu não vou dar. Se você quiser, acompanhe a nossa semana de devocionais, para que a gente possa ter sim essa fala de sabedoria, por onde a gente passar, por onde a gente for. Que a gente não venha lançar venenos mortíferos, mas palavras de bênção. E não se assuste, essas palavras de Tiago, como eu disse, não são palavras para desmotivar, para assustar, para amedrontar, para fazer com que você fique louco ou louca. Não, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Realmente tudo que ele falou, tudo que está exposto ali, tudo aquilo que Tiago falou, faz parte da minha vida. E agora? Ainda dá tempo, ainda há jeito. Ele diz que a língua ela é incontrolável, ela é destrutível. Ela gera incoerência, ela pode nos tornar hipócritas quando nós não temos a transformação dada pelo Senhor. E nós vamos ver isso no decorrer da semana. Há um jeito para virar esse jogo. Esse aqui não é o fim último. Essa realidade daquilo que se fala não é o ápice. Tem jeito. Tem jeito da gente utilizar as nossas bocas, as nossas línguas, para trazer palavras de bênção, palavras de edificação, palavras de vida, palavras de restauração, palavras que vão transformar famílias, histórias, identidades, e palavras que vão glorificar o nome do Senhor, simplesmente porque você deixou com que a sua língua demonstrasse o Deus que você serve. Há jeito, tem jeito. Não fique assustado com aquilo que Tiago falou. Seja consciente disso tudo, pois tudo isso é real. A língua é tudo isso mesmo que ele falou. Isso aqui é a palavra de Deus. E Tiago expõe com essa inspiração divina, e há esse risco, há essa periculosidade. Mas tem um jeito de mudar a chavinha. Creiam nisso, e o único jeito de fazer isso, assim como todos nós somos totalmente depravados, a nossa língua não foge à regra. Mas assim como nós podemos ter uma nova história, a nossa língua também. Então creia nisso, viva isso e busque isso para a glória do Senhor. Amém?